Oi, esse é o Aprendendo sobre a Sociedade. Eu sou o Thiago, cientista social, e quero te dar as boas-vindas à primeira de 6 aulas do preparatório intensivo e gratuito de Sociologia para o Enem. Vamos lá? Hoje vamos falar de alguns temas. O primeiro é a origem da sociologia como ciência. Depois vamos falar de desigualdade, estratificação e mobilidade social. Pega papel e caneta para anotar tudinho. Partiu? Põe na tela, diretor! O ser humano sempre buscou explicar a sociedade e a relação entre as pessoas na sociedade. Muitas coisas eram explicadas a partir do conhecimento mitológico, teológico ou religioso. Na Europa, em um certo momento, o conhecimento filosófico ganhou força ao questionar crenças que eram dadas como verdadeiras. Com o advento da Idade Média, o poder sobre o conhecimento transmitido ficou com a Igreja, que determinava o que era verdade e dava as explicações definitivas, nem que fosse com um Isso é mistério de Deus, ou eis o mistério da fé. como uma resposta genérica para questões cabeludas. Até o século XV, na Europa, a vida política, econômica e cultural era restrita aos feudos. De forma bem geral, as pessoas cresciam, morriam na mesma região e faziam basicamente as mesmas atividades que seus antepassados faziam no mesmo feudo, sem questionar sua realidade, pois tudo era segundo a vontade de Deus, tendo nobreza e clero como figuras de poder e representantes de Deus na Terra. A partir do século XV, o Renascimento, as grandes navegações, a Reforma Protestante e o contato com povos distantes começaram a provocar uma mudança na mentalidade europeia. Muitos não aceitavam mais as explicações religiosas e buscavam explicações filosóficas e agora científicas para as coisas. Como assim científicas? O conhecimento baseado em experimentações em métodos rigorosos, que por muito tempo tinha ficado restrito dentro da igreja, agora estava se espalhando para outras camadas da sociedade. Lembra de Galileu Galilei? As cidades europeias começaram a crescer e as trocas comerciais e científicas aumentaram. Novas classes sociais, como trabalhadores assalariados e burguesia, surgiram com força. O iluminismo provocou uma ebulição cultural, científica e política, ao questionar as estruturas herdadas da Idade Média. Como consequência, houve a Revolução Francesa, que tirou do poder a nobreza, que foi substituída pelos burgueses, e a Revolução Industrial, que alterou como a produção e o trabalho eram feitos. As pessoas da Europa já podiam se sentir, entre aspas, livres da explicação religiosa da vida, e com o uso de tecnologias e ciência se sentiam no direito de dominar a natureza e outros povos não europeus, com o objetivo do progresso. O conde de Saint-Simon, que durante a Revolução Francesa renunciou ao seu título de conde, desejava uma nova ciência, que assim como a física estuda as leis naturais para explicar fenômenos como a gravidade, que essa nova ciência pudesse descobrir as leis do desenvolvimento social com o objetivo de indicar o caminho do progresso para a sociedade francesa. Outro francês, o positivista Auguste Comte, também queria entender, explicar e prever o que acontecia na sociedade francesa no período pós-revoluções. Ele queria conseguir isso através da neutralidade científica e de um método que ele chamava de positivismo. Para ele, os métodos da física social e da biologia eram o melhor tipo de conhecimento que o ser humano poderia alcançar. Em sua filosofia positiva, Comte criou o lema amor por princípio, ordem por base, o progresso por fim. Isso te lembra alguma coisa? A partir disso, Comte entendia que era preciso um estado positivo que organizasse a sociedade rumo ao progresso. Esse estado teria o poder de organizar a sociedade e unificar os desejos, usando, quando necessário, sua capacidade de repressão. Assim, com todas as transformações vividas na Europa desde o século XV até a ebulição das revoluções nos séculos XVIII e XIX, que as bases da sociologia como ciência são formadas. Essa nova forma científica de explicar as relações econômicas, políticas e culturais aparecia como uma alternativa ao conhecimento religioso ou filosófico. Então, o que é a sociologia?
Podemos entender a sociologia como ciência que estuda as relações, ações e representações sociais pelas quais as sociedades são constituídas. Tem como objetivo compreender como as sociedades operam e se transformam. Até aqui tudo bem? Agora vamos fazer algumas questões. Eu vou mostrar a questão, você vai fazer uma pausa sociológica e depois dar o play para saber a resposta. Qualquer dúvida, volta na parte da explicação. Primeira questão, faz a pausa sociológica. Agora eu vou dar a resposta. Resposta é a letra D. É no século XIX, já com a consolidação do sistema capitalista na Europa, que se encontra a herança intelectual mais próxima da sociologia como ciência particular. Vamos para a próxima questão. Pausa sociológica. Resposta letra D. Na visão dos fundadores da sociologia, os fenômenos que caracterizam a modernidade, seja no aspecto econômico, político ou cultural, não podiam mais ser explicados a partir de uma visão filosófica do mundo. Sustentavam, portanto, que era preciso buscar explicações a partir do método experimental e da observação da realidade empírica. Próxima questão, pausa sociológica. Resposta letra C. Eu vou ler o comando. A característica do estado positivo, que lhe permite garantir não só a ordem, como também o desejado progresso das nações, é ser elemento unificador, organizando e reprimindo, se necessário, as ações dos membros da comunidade. Próxima questão, pausa sociológica. Resposta B. Próxima questão, faz uma pausa sociológica. Então, tem que assinalar a opção que apresenta a ideia do positivismo. É a letra A. Assim como a natureza, a sociedade humana reger-se-ia por leis invariáveis e independentes, leis naturais, que interferem na vida social, econômica, política e cultural de seus membros. O conhecimento dessas leis proporcionaria, pois, o desvendamento da realidade social. Essa foi a primeira parte da nossa aula. Aproveita para beber um copo d'água. Agora vamos falar sobre estratificação e desigualdade. Para isso é importante entender que toda e qualquer sociedade tem uma estrutura social. Vambora? O que é uma estrutura social? Pense em uma casa. Essa casa tem um sistema elétrico, tem acabamento, colunas, teto, sistema hidráulico, sem esquecer de um sistema de segurança eficiente. Toda essa estrutura é o que define a casa. Diríamos que uma estrutura social é o que define determinada sociedade. Ao invés de termos todos esses aspectos de uma casa, temos os fatores religiosos, econômicos, políticos, culturais, aspectos identitários e etc. Esses fatores e muitos outros são o que dão a cara de uma sociedade. Agora que entendemos o que é uma estrutura social, é importante saber como as pessoas estão colocadas em cada um desses fatores. Vamos imaginar que existem 3 níveis dentro de uma sociedade. A pessoa A está no nível 1, com mais status e poder. As pessoas B, C, D e E estão no nível logo abaixo. As demais pessoas, de F a Z, estão no terceiro e último nível, com menos status e poder. A maneira em que as pessoas estão organizadas dentro de cada nível é o que podemos chamar de estratificação. Então, o que é estratificação? É a maneira como as sociedades se organizam em camadas ou estratos sociais. A estratificação social é sempre acompanhada dos conceitos de desigualdade e mobilidade. Então, o que é desigualdade? Desigualdade é a ausência de equilíbrio, é a diferença entre 2 pesos. A estratificação propõe que não exista a igualdade. Como assim? Vamos voltar à nossa sociedade e imaginar o fator econômico. Existe a pessoa no nível 1, tio Patinhas, que tem mais recursos financeiros que as pessoas do nível 2. Porque eu sou rica! E do nível 3. Treinei a vida inteira para o dia de trabalhar no Siri Cascudo. E agora estou pronto. Por que o tio Patinhas tem mais
do que a norma Guzmão. Qual a distância ou diferença entre o Bob Esponja e o Tio Patinhas? Essa distância ou diferença é bem perceptível ou pode passar despercebida? Nós usamos o exemplo do fator econômico, mas podemos usar qualquer outro fator, beleza? A estratificação social e as desigualdades surgidas a partir dela são construídas ao longo do tempo. Podem gerar sociedades divididas em sistemas de castas, de estamentos ou de classes, por exemplo. Sobre isso, vamos falar daqui a pouco. Ainda precisamos falar sobre mobilidade. E o que é a mobilidade? É a movimentação entre os diferentes níveis sociais ou movimentos dentro de um mesmo nível. Para entender melhor, voltemos ao nosso exemplo. Qual a possibilidade do Bob Esponja conseguir chegar no nível do Tio Patinhas, ou mesmo da Norma Guzmão? Seria possível o Tio Patinhas se mover ou ser movido para o mesmo nível do Bob Esponja? Também é possível que alguém tenha mais prestígio que outra pessoa dentro do mesmo nível. O novo gerente é um funcionário trabalhador e muito leal. É a escolha óbvia para um cara. Tem razão. Um nome que todos conhecem, ele é muito querido. Sou eu. Por favor, aplaudam o nosso novo gerente, Lula Molusco. Quais os tipos de estratificação mais cobrados em provas? São os estamentos, as castas e as classes. Vamos falar da divisão da sociedade por estamentos. Vamos imaginar que a nossa sociedade é dividida em estamentos. A pessoa que nasce no nível 1 tem diversos privilégios, direitos e deveres diferentes da pessoa nascida no nível 2. O exemplo de sociedade estamental cobrado em provas é a sociedade feudal europeia. A vida era determinada desde o nascimento. A mobilidade até era possível, mas muito rígida. Ainda que alguém conseguisse comprar títulos de nobreza, quem tinha mais poder era quem possuía a propriedade da terra. Agora vamos falar sobre a divisão da sociedade por castas. Assim como os estamentos, as castas pressupõem níveis diferentes de privilégios, deveres e obrigações. Porém, a mobilidade entre castas é praticamente impossível. Quando o item sobre castas aparecer em sua prova, escolha sempre aquele que fala da impossibilidade de mobilidade social. Essa imobilidade social pode ser percebida em elementos como hereditariedade, endogamia, espaços de circulação e atividades que cada casta pode fazer. Um exemplo bastante cobrado em provas é a sociedade indiana. Agora vamos para a divisão da sociedade por classes. Divisão da sociedade por classes. Esse modelo é bastante conhecido. É o tipo que pode ser visto em sociedades capitalistas. Na teoria, a mobilidade social nas sociedades capitalistas é maior do que nas divididas em castas ou estamentos. Karl Marx entendia que a sociedade capitalista de sua época era dividida em dois grupos: a burguesia, que detém o capital e os meios de produção, e o proletariado, que vive do trabalho assalariado. Esses dois grupos viveriam em uma disputa constante. Já Max Weber entendia que a estratificação na sociedade acontecia em 3 dimensões diferentes: a econômica, que é a renda, a quantidade de riqueza, posses; a social, que é o status, profissão, o prestígio, o estilo de vida; e a política, o nível de poder de uma pessoa ou de um grupo em relação a outras pessoas ou grupos. Sendo assim, uma pessoa poderia ter muito dinheiro, prestígio mediano e nenhum poder. Ou uma pessoa poderia ter um nível econômico médio, muito prestígio e bastante poder. Você conseguiu perceber até agora que para analisar estratificação depende de qual sociedade estamos falando e de qual visão de mundo estamos usando para analisar essa estratificação? Cada investigador ou investigadora tem uma cosmovisão ou maneira diferente de ver o mundo. Então você pode estar se perguntando: como analisar a sociedade brasileira? Bem, a sociedade brasileira tem estratificações como todas as outras.
Alguns aspectos dessas estratificações são mais evidentes, enquanto outros não. É possível analisar, por exemplo, a diferença de salário entre homens e mulheres, ou o nível de educação formal comparando pessoas brancas e negras. Também pode ser possível analisar o acesso às tecnologias entre jovens indígenas e não indígenas, ou mesmo violência doméstica. São muitos os fatores e possibilidades de investigação sobre desigualdades no Brasil. Uma coisa importante para saber é que existe um padrão de brasileiro ideal, que seria a pessoa no topo de todos os níveis da estrutura social e de todas as pirâmides. Esse padrão seria o objetivo de cada pessoa nascida no Brasil. Algumas características dessa pessoa padrão seriam ser homem, masculino, cisgênero, heterossexual, branco, cristão, rico, com físico de atleta e sem deficiência ou neurodivergência. Qualquer pessoa que não se adequa a qualquer um desses itens já deixa de ter algum tipo de poder, prestígio, acesso a bens de consumo e culturais. Como resolver as desigualdades e permitir uma melhor mobilidade na sociedade brasileira? Existem muitas teorias sobre isso que poderemos falar em vídeos futuros. Vamos para as questões? Caso precise fazer uma pausa, fique à vontade. Volta para a tela, diretor! Lembrando de fazer a pausa sociológica, porque depois eu já vou dar a resposta. Resposta letra E. Então, o ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas indicadas nos textos consiste na ideia de que a criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades de tratamento. Próxima questão. Resposta letra B. O conceito de democracia proposto por Jürgen Habermas pode favorecer processos de inclusão social. De acordo com o texto, é uma condição para que isso aconteça o debate livre e racional entre cidadãos e Estado. Próxima questão. Resposta letra B. Somente as afirmativas 1 e 4 são corretas. A afirmativa 1 diz: na sociedade capitalista, as relações sociais criam uma dependência entre as classes, que por sua vez constituem o fundamento oculto da estrutura de desigualdade. Item 4 diz: o sistema de estratificação, ao mesmo tempo que classifica e multiplica as hierarquias, define as possibilidades de mobilidade social dos indivíduos e grupos. Próxima questão. Resposta letra C. A letra da canção faz referência a uma iniciativa destinada a combater um tipo de desrespeito e exclusão social, associado principalmente às relações de gênero socialmente construídas ao longo da história. Próxima questão. Resposta letra B. No Brasil, as políticas públicas de inclusão social apontam para o discurso tanto da parte do governo quanto da iniciativa privada sobre a efetivação da cidadania. Nesse sentido, a temática da inclusão social de pessoas com deficiência está assumindo o status de política pública, bem como representa um diferencial positivo de marketing institucional. Próxima questão. Resposta letra C. O argumento apresentado no texto permite o questionamento de pressupostos de universalidade e justifica a institucionalização de políticas antirracismo. No Brasil, um exemplo desse tipo de política é a adoção de ações afirmativas. Próxima questão. Resposta letra A. Somente as afirmativas 1 e 2 são corretas. 1. A condição juvenil é socialmente construída e atravessada por condições sociais como classe, raça, escolaridade, local de moradia, religião e gênero. 2. O trabalho é uma dimensão constitutiva da condição juvenil e é vivenciado positivamente por muitos jovens, pois permite o acesso ao entretenimento, ao consumo e aos namoros. Próxima questão. Resposta letra A. Está corretamente relacionado à letra da música somente o que consta em
2 e 3. 2. A música é uma forma de denúncia da situação histórica dos negros no país e do racismo a que eles são submetidos. 3. Caracteriza-se como uma canção de protesto, pois demonstra a dívida que o Brasil tem com os negros. Como denota a canção, o respeito é ausente e a justiça também. Com essas questões que eu coloquei, você vai conseguir gabaritar esses temas na prova do Enem. Se você chegou até o final desse vídeo, dá um like, se inscreva e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa aprender esses assuntos. Clica no sininho para receber o aviso da próxima aula do Intensivão. Um grande beijo!